Olá, queridos irmãos, que bênção ter você mais uma vez aqui. Hoje eu desejo que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que o Senhor possa agir na sua vida e que Ele possa cumprir os planos que Ele tem na sua vida a partir do momento em que você reconhecer que Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém? Eu sou o pregador João Antônio e eu posto vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Graças ao Senhor, estamos chegando ao número de 100 pessoas. Então eu peço que você compartilhe essa mensagem para que as pessoas vejam a obra que o Senhor está fazendo, a obra que Deus faz na vida daqueles que creem e daqueles que honram o seu chamado. Amém? Então vamos começar a mensagem de hoje. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós passamos por tribulações, sabe o que acontece? O inimigo ele se aproveita da nossa fraqueza espiritual no momento da provação e ele nos ataca. Sabe por quê? Isso tem um motivo. Deixa eu te dizer uma coisa: nada na vida do cristão é por acaso, nada é coincidência. Tudo tem um propósito e um plano na vida daquele que crê no Senhor Jesus. O inimigo nos ataca, sabe por quê? Porque Deus está para fazer algo grande, uma grande obra na sua vida. E o inimigo sabe disso e ele não quer deixar que Deus faça uma boa obra na sua vida. Ele sabe que você é aquele que crê, aquele que ora, aquele que medita na palavra. E isso incomoda o inimigo. Ele não quer que você continue sempre orando, que você possa ler a palavra. Ele não quer isso, porque assim você se fortalece. Assim você pode crescer e expandir o seu relacionamento e o seu espírito. Ele pode tentar fazer qualquer coisa para que você desista dos caminhos de Deus. Mas deixa eu te contar algumas histórias. Histórias que aos nossos olhos, separadamente, a gente não percebe. Nós não percebemos a ligação que essas histórias têm. Preste atenção. Primeiramente, quando José e Maria foram chamados para serem os pais do Messias, eles encontraram grandes dificuldades na cidade para poder ter um lugar para ficar e para ter o menino Jesus. Segundo, Herodes ele manda matar todos os meninos pequenos de Belém e região. Terceiro, Jesus é tentado pelo diabo no deserto. Jesus é condenado à morte injustamente, com um julgamento fora da lei de Moisés. Tudo isso, meu irmão, não foi por acaso. Nada na vida do cristão acontece por acaso. Sabe por quê? Sabe qual era o plano do inimigo? O plano do diabo era impedir o nascimento de Jesus. Era impedir que Jesus nascesse, pois assim ele teria raça humana, ele nos teria em suas mãos para o resto da eternidade. E Deus não poderia oferecer o seu cordeiro sem mancha em sacrifício pelo pecado, sendo que esse cordeiro nem tinha nascido ainda. Então, o primeiro plano dele era impedir que Jesus nascesse. O segundo, depois que Jesus já tinha nascido, era matar Jesus ainda bebê e impedir que ele crescesse. E mais uma vez, o Senhor cumpre os seus planos e José e Maria são avisados. Ou melhor, José é avisado por um anjo que Herodes estava a ponto de matar o garoto. E então José e Maria fogem para o Egito. Já que matar Jesus e impedir o seu nascimento não deu certo, a terceira estratégia era fazer com que Jesus pecasse. Pois Jesus ele tinha a nossa carne, ele tinha carne como nós, mas ele também era Espírito, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha Deus, ele era o próprio Deus encarnado. Ou seja, ele também sofreu tentações e sofreu tudo que nós sofremos hoje. Só que ele não pecou. E quando o inimigo veio na sua presença, oferecendo aquilo que ele mais precisava no momento, que era comida,
Jesus tinha feito um jejum de 40 dias. Jesus estava fraco, a sua carne estava fraca, mas o seu espírito estava fortalecido, porque Jesus ele permaneceu na presença do Senhor. Já que tentar Jesus não deu certo, o outro plano do inimigo era fazer com que Jesus caísse em contradição usando a lei. Quantas vezes os judeus, os fariseus, os escribas tentaram fazer com que Jesus caísse na lei de Deus, na lei de Moisés, e também tentaram fazer com que Jesus caísse na lei romana, na lei de Roma que comandava Israel, que tinha o domínio de Israel, para que os romanos tivessem um motivo para poder assim prender e também para condenar Jesus à morte. Já que Jesus não caía na lei, o jeito foi fraudar a própria lei dos judeus e fraudar também testemunhas. Isso mesmo, os judeus, aqueles que julgavam que Jesus não estava cumprindo a lei, eles mesmos transgrediram a lei no julgamento de Jesus. Jesus foi julgado no meio da madrugada e isso não era de acordo com a lei de Moisés. Jesus ele foi julgado sem testemunhas. O sumo sacerdote Caifás ele teve que fraudar 2 testemunhas para assim poder condenar Jesus à morte. Mas claro, testemunhas falsas. Então Jesus morre naquela cruz. Então o inimigo deve ter pensado que os planos dele estavam se cumprindo, mas não. Aquilo era o plano de Deus. E eu quero que você perceba que toda essa ação do inimigo foi porque Jesus ele veio ao mundo para nos salvar. Deus tinha um propósito na vida de Jesus, que ele viesse ao mundo para nos livrar de toda a escravidão do pecado, do jugo de escravidão que o pecado nos traz, de tanta opressão que o inimigo sempre tinha na nossa cabeça. Ele queria nos tirar dessa escravidão e da nossa condenação ao inferno para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna ao seu lado, um lugar onde não há dor, sofrimento, onde não há pecado. Mas o inimigo não queria isso. O plano de Deus era que Jesus nascesse, sofresse as mesmas tentações que nós sofremos, fosse tentado e vencedor da tentação, e que ele morresse naquela cruz. E um erro que muitas pessoas cometem é de sempre olhar para Jesus como se ele estivesse ainda no madeiro, como se ele estivesse ainda naquela cruz. Mas não, Jesus não está na cruz. Muitas pessoas pensavam: Jesus morreu, acabou, não temos mais Salvador, como o Messias pode morrer? Mas o que as pessoas daquela época não tinham em mente era a glória, era o plano de Deus que estava sobre a vida de Jesus. Então, ao 3º dia depois de ele ter morrido naquela cruz, ele ressuscita dos mortos. Então, cumpre-se a profecia de Gênesis 3,15. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele venceu o pecado e venceu o nosso maior temor, que é a morte. Hoje, ele vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, Deus nunca vai falhar na sua vida. O inimigo vai se levantar sim quando Deus tiver uma grande obra para fazer na sua vida. O inimigo vai se levantar para tentar fazer o que ele fez com Jesus. Ele queria tentar para que Jesus pecasse. Ele hoje quer fazer com que você desista de ter uma vida de comunhão, uma vida plena na graça de Deus. E eu quero agora ler 2 versículos seguidos para que nós possamos entender um pouco mais dos planos de Deus. Leia comigo. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Claro que não, meus irmãos. Tudo que Deus promete, tudo que Deus tem para a sua vida, ele vai cumprir.
mas você deve permanecer firme. Não tema nenhuma acusação, nenhuma opressão que estiver sobre você. Se o inimigo te ataca, você deve estar protegido, você deve estar na sua fortaleza, que é o Senhor. O Senhor deve ser a sua fortaleza, porque a fortaleza protege dos ataques do inimigo que está guerreando. Então, Deus ele vai te proteger, mas você também deve cumprir, deve fazer o que o apóstolo Paulo nos aconselhou em Efésios capítulo 6. Veja o que ele nos aconselhou a fazer. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, meus irmãos, não tenha medo de nada. Se você está usando a armadura de Deus e se você está na sua fortaleza, que é o Senhor, o inimigo pode até te tentar, mas a decisão final do que fazer sempre será sua. Então, não dê lugar ao inimigo. E nós devemos, quando o inimigo se levantar contra nós devemos estar com o escudo da fé, o qual nós podemos apagar todos os ataques, todas as setas inflamadas que o inimigo lança para nos ferir. Eu tenho certeza que Deus vai cumprir os planos da sua vida e o inimigo não vai prevalecer. Pelo nome de Jesus que eu profetizo isso para a sua vida. Amém? Então, eu quero orar agora por você. Feche seus olhos agora e vamos pedir para que o Senhor nos proteja e que o Senhor cumpra os planos dele na nossa vida. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, meu Pai, que nós estamos aqui, meu Senhor, te adorando e reconhecendo, Senhor, que nós somos pecadores, meu Pai. Nós reconhecemos, meu Pai, que sem Ti nós não somos nada. Agradecemos, meu Pai, pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia e bondade que Tu tens para conosco, meu Pai. Ó Senhor, pois quantas pessoas estão precisando de comida, de alimento, meu Pai, estão passando por tribulações gigantes, meu Pai, com doenças, Senhor. Mas, meu Pai, se nós, meu Deus, estamos vivos hoje e temos alimento e temos tudo isso, meu Pai, é porque o Senhor está conosco. Se nós temos saúde, glória a Deus. Se não temos também, glória ao Senhor. Porque o Senhor, tudo o que acontece na nossa vida é porque é da Tua vontade. Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. E agora, Senhor, quantas vezes, meu Pai, nós achamos que os Seus planos não vão se cumprir na nossa vida? Quantas vezes, Senhor, nós pecamos, Senhor, em dizer que o Senhor não está conosco, que Seus planos não irão se cumprir, meu Pai. E muitas vezes o inimigo trama contra a nossa vida, como fez com Moisés, meu Pai. Ele tentou fazer com que Moisés desistisse do seu caminho, meu Pai, e se distanciasse de Ti, e com isso não libertasse o seu povo. Mas o Senhor é fiel e Moisés foi levado porque o Senhor interviu na vida de Moisés, porque o Senhor interveio na vida de Moisés. E então o seu povo foi tirado, foi libertado da escravidão do Egito, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, meu Pai. E agora, Senhor, que quando o inimigo nos atacar, Senhor, quando o inimigo tentar contra nós, quando ele buscar fazer com que os planos dele se cumpram na nossa vida, que nós possamos repreender todo o mal e repreender o nome dele em nome de Jesus, porque o nome de Jesus repreende toda a ação do inimigo. Ó meu Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E eu peço que o Senhor continue nos protegendo e que nós possamos ter discernimento espiritual para usar o escudo da fé, o qual nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Glória ao Senhor. Deus seja louvado sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço.